Olá, boa noite para você. Há exatamente 5 anos, nesta bancada, eu noticiava o primeiro caso de Covid-19 aqui na Paraíba. O que vinha pela frente, ninguém imaginava. Mais de 10 mil mortes só aqui no estado. Mais de 7 milhões de vidas perdidas em todo o mundo. Mas o que ficou desse período? Existe algo de bom a se tirar de tudo que vivemos? É o que a gente confere na reportagem de Lael Arruda, João Tiago e Cristiano Costa. Foi confirmado hoje à tarde o primeiro caso do novo coronavírus aqui na Paraíba. 18 de março de 2020, a apresentadora Linda Carvalho anunciava o primeiro caso na Paraíba da doença que iria parar o mundo e matar mais de 7 milhões de pessoas. Felizmente veio essa confirmação, mas pelo menos veio acompanhado de uma boa notícia, que é que ele já está curado, é isso? Boa noite. Exato, Simon. Desde quando ele começou a ter os sintomas, lá no dia 29 de fevereiro, o paciente, até a presente data, já conseguiu se recuperar, não tem mais nenhum tipo de sintoma gripal. A partir desta data, não demorou para uma mudança marcante na rotina de todos nós. As ruas ficaram assim, vazias. Por todas as cidades do Brasil e do mundo, o impacto da doença que mais marcou os últimos 100 anos começava. As pessoas precisaram ficar em casa. Comércio fechado. Mortes. A doença se espalhando em uma triste velocidade. Em poucos dias, os hospitais estariam cheios. Um período que Dona Graça lembra muito bem. Foi tudo ruim. Nada de bom eu não tive. Nem eu, nem minha família, nem meus amigos, que eu vi amigo morrer assim. E aquilo ali para mim foi triste. Mas na rotina corrida que vivemos, nem todo mundo lembra o que aconteceu neste dia há 5 anos. Não lembro não. Não exatamente, não. Mas todos lembram de como se sentiram com suas vidas restritas, muitas vezes a 4 paredes. Era medo, né, de sair de casa, o tempo todinho tem que estar de máscara. Foi um pouco assustador. Foi muito assustador, porque eu não esperava por nada disso, é como se o mundo fosse acabar. Na Paraíba, mais de 10 mil pessoas perderam a vida para a doença que encheu hospitais e aterrorizou o mundo, mudando a nossa forma de relacionamento. Na época, Ricardo Pupi trabalhava na comunicação da Secretaria de Saúde da Paraíba. Enquanto as pessoas estavam em casa isoladas, eu estava na rua, eu estava orientando a imprensa, eu estava fazendo vídeo dentro dos leitos Covid, mostrando a realidade, né, que muitas vezes dentro dos grupos de WhatsApp não condiziam, né, com o que acontecia dentro do estado. E foi um momento de muita angústia e perceber o quanto a comunicação, né, como a comunicação transparente ela pode salvar vidas, né? Para os profissionais que estavam na linha de frente do combate à pandemia, as lembranças certamente vão ser levadas pelo resto da vida. As maiores angústias eram não saber se isso teria fim. Era um dia atrás do outro, uma semana atrás da outra, um mês atrás do outro. Quando dava uma leve acalmada, voltava uma maior onda, mais intensa ainda. Dessa vez agravando mais gente ainda, perfil de pessoas que nós nem imaginávamos que poderiam adoecer e morrer, tão como jovens que não possuíam nenhuma doença. Angústia também foi imaginar que a qualquer momento um dos nossos, ou nós próprios, poderíamos estar ali naquele lugar, aquela pessoa que a gente estava cuidando, de forma isolada, e poderíamos ser o próximo da fila também. Além da angústia pessoal, presenciei a angústia dos profissionais da saúde que estavam comigo, nas enfermarias, nas UTIs, quando já não tínhamos nem mais curiosidade de ver o nome das pessoas que estavam internadas, diante das centenas e centenas, e posso até imaginar, mais de milhares que acompanhei nesse período de pandemia, e percebi que alguns desses adoeceram, foram heróis, adoeceram cuidando de outras pessoas, às vezes desconhecidas para estes. Graças a Deus, uma boa parcela se recuperou. Outra não teve a mesma sorte. Terminou perecendo
diante da própria doença que um dia resolveu cuidar de outro doente semelhante a que possuiu. 5 anos após o primeiro caso de Covid-19 ter sido registrado aqui na Paraíba e quase 2 anos depois que a Organização Mundial de Saúde declarou oficialmente o fim da pandemia, a sociedade ainda vive os reflexos deixados por esse período. Muitas pessoas, eu convivo isso aqui no consultório, ainda vivem em função dessa fase e até mesmo adotaram regras contínuas, deixar o sapato fora de casa, tentar trocar de roupa quando vier de determinados lugares, fazer a limpeza de alimentos quando chegam do supermercado. E, óbvio, a gente sabe que isso é importante para a nossa vigilância mesmo sanitária, né? Porém, eu quero deixar aqui claro que nada em excesso na vida é saudável. Então, se a gente está livre das máscaras, por que não viver em função de um padrão de vida mais saudável, de qualidade de vida que faz com que a gente não precise ser regrado e entregar essa liberdade de expressão, né, de uma forma mais contínua e que a gente precisa. A pandemia nos deu experiências ruins, mas para quem buscou tirar lições do que passou, pôde evoluir. Além do grande aprendizado em torno da necessidade do autocuidado, eu preciso me cuidar, mas eu preciso também cuidar de quem está do meu lado. Eu acho que a empatia, a responsabilidade afetiva, ela ficou muito em evidência na fase, porque não era apenas a mim que eu estava cuidando, era cuidando de quem estava perto de mim. Então, o fato de você se isolar, por mais que envolva um conceito de egoísmo nítido, né? É como se eu também evidenciasse a minha necessidade de amor ao próximo. Então, eu acho que isso, sim, foi a maior regra. A maior regra não, eu acho que o maior aprendizado, né, das pessoas aqui no Brasil, no mundo inteiro. Entre as verdades que trazemos desse período é de que a vida precisa ser vivida, pois ela é uma só e merece ser experimentada de forma plena, sem que o medo nos impeça de ser felizes. Todo tempo é curto, a vida é só uma. A gente tem que aproveitar cada segundo como se fosse o último segundo dela. É isso. A gente segue falando sobre esse assunto, lembrando desse marco histórico para o mundo inteiro. A gente conversa agora com o secretário executivo de saúde da Paraíba na época da pandemia. Foi uma espécie também de porta-voz, então ele sempre, inclusive na reportagem agora, ele apareceu. Então, ele que trazia muitas vezes essas informações, esses números, esses dados. O médico Daniel Beltrame participa agora ao vivo aqui com a gente. Seja bem-vindo, obrigada por participar aqui com a gente, viu? Ainda boa noite a você, a todos que estão conosco aqui no Jornal da Correio. É uma honra estar ao vivo na Paraíba com as irmãs e irmãos paraibanos, de quem eu sinto tanta saudade. Sem dúvida, é um período extremamente difícil, adverso. Que lembranças o senhor tem daquele início da pandemia, doutor? Imagine a gente acordar e receber a notícia de que nós vamos enfrentar um inimigo desconhecido. E a gente vai recebendo notícias sobre ele antes mesmo dele chegar até nós, vindo da Ásia, passando pela Europa. Mas eu acho, ainda nesse momento, que naquele mês de dezembro de 2019, antes mesmo de 2020, as autoridades sanitárias da Paraíba, a Secretaria de Estado da Saúde, tomam uma decisão de entender com clareza que desafios antecipadamente nós teríamos que enfrentar e nos preparar para enfrentá-los. E a população paraibana, de maneira muito sempre gentil, acolhedora, solidária, ir entendendo conosco esse conjunto de desafios. Mas, claro, o desconhecido sempre gera aflição, temor, e por isso, Nida, que era tão importante, era uma aposta nossa, secretário-geral do Medeiros, eu, toda a equipe, a gente tinha uma aposta de ter um diálogo direto, franco, disponível, em vários momentos do dia, e por isso que é sempre importante lembrar, a imprensa paraibana, os veículos de comunicação, salvaram um sem número de vidas, né? Nós estávamos na programação rádio televisiva, no período da manhã, antes do almoço, no meio da tarde, à noite, no final da noite, para que todas as paraibanas e paraibanos pudessem estar com a melhor informação para poder tomar decisões no momento em que a vida de todo mundo tinha mudado, do trabalho, em casa, na relação com os parentes, com os amigos, a dinâmica de funcionamento das cidades. Então foi muito, muito, muito desafiador, mas o fato da gente pudesse estar unido, em contato, acho que foi um fator muito, muito decisivo para aqueles momentos.
O que é que deve ficar de lição para a gente diante de todos esses desafios dessa época que, enfim, marcou a história do mundo, né? Veja, o nosso segredo, e acho que a gente conseguiu compreender isso muito rapidamente na Paraíba, que se destacou em todo o país, atravessando aquele momento difícil, foi isso que a gente ouviu um pouco, essa noção da importância de autocuidado, de você olhar para você, de você se conhecer, mas ao fazer isso, você não olhar e cuidar só de você. Você tem um especial e genuíno interesse pelo outro, cuidando de você, cuidando do outro, de maneira fraterna, compartilhar esse amor fraterno, tá de mãos dadas com a ciência, é o caminho para a gente poder fazer boas escolhas, viver mais e melhor. E a gente precisa ter a certeza, nós atravessamos um momento histórico de enorme dificuldade, e a gente soube superar mesmo diante de tantas dores e diante de tantas cicatrizes. Então, aqui já deixo o meu fraterno abraço a todas as paraibanas, paraibanos, irmãs e irmãos de todo o país que perderam entes queridos naquele momento, mas que também souberam reunir forças para continuar cuidando de si e, ao fazer isso, cuidava de todos nós. Eu aproveito primeiro para agradecer a participação, para a gente relembrar esse momento histórico, triste, desafiador, mas histórico, e para agradecer, né, a todo o trabalho que o senhor fez aqui, nesse trabalho de comunicação, sendo essa ponte entre o governo e entre a população, através da imprensa. Agradecer o seu trabalho também. Tenho certeza que, assim como eu, estou extremamente emocionada, porque a gente vai passando um filme na cabeça de tudo que a gente passou, e eu tenho certeza que é assim com o senhor também. Então, eu deixo aqui o obrigado de todos os paraibanos pelo trabalho, pelo serviço prestado e por essa participação hoje aqui conosco, viu? Ainda eu que agradeço pelo espaço, agradeço também pelo carinho, deixar o meu beijo, o meu abraço fraterno e pedir a todas e todos, hoje, quando nós lembramos desses momentos, é sempre dia de, em respeito aos que se foram e a todos que ficaram, vamos celebrar a vida. Um beijo, um abraço a todos. Obrigada, doutor Daniel Beltrame, também participando aqui e relembrando esse momento.